Glória a Deus. Amados, como alcançar as promessas de Deus, parte 3. Nós estamos falando. Quantos querem alcançar a promessa de Deus para a sua vida? Quantos têm convicção que você vai alcançar a promessa de Deus para a sua vida? Quantos têm convicção que as promessas de Deus para a tua vida já é para ontem, em nome do Senhor Jesus? Amém. Tem alguém que não veio essas 2 semanas para trás? Que vamos colocar as mensagens nas nossas redes sociais. Tá? Essas mensagens, eu quero que você que não veio nesses cultos, assista. Assista, e se ainda não está ali nas nossas redes sociais, cobre ali depois do Joniel, porque ele só fica querendo fazer figurinha de mim. Já tem 2 prontas, né? Glória a Deus, né? Cobre dele, tá? Porque é interessante o que Deus tem trazido aos nossos corações. E vai continuar trazendo. Sobre alcançar as promessas de Deus para a nossa vida, a primeira semana a gente falou um pouco aqui sobre atitude mais esforço é igual a resultado. A gente precisa não só esperar em Deus, mas a gente vai ter que ser uma pessoa de atitude, com muito esforço para a gente alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Falamos a primeira semana aqui. A segunda semana aqui nós falamos Deus, ele é um Deus de propósito, ele faz promessa, mas as promessas dele têm propósito. Diga assim, promessas com propósito. Deus não vai te dar coisas simplesmente por te dar. Ele vai tocar a tua vida para a tua vida tocar outras pessoas. Porque Deus não pensa no individualismo, ele pensa no todo. Ele não pensa numa alma, ele pensa no reino de Deus. Amém? Então, eu até lembrei agora, né? Uma vez eu lembro que o pastor Luciano Subirá falou sobre. Eu estou falando em bênção que vem para a nossa vida para a gente alcançar outras vidas e, enfim, porque Deus está sempre pensando nas pessoas, no povo, na igreja, no corpo de Cristo. E eu lembro num testemunho lá quando o Luciano Subirá ainda era bem, digamos assim, bem pobrezinho, né? Porque Deus deu acho que R$ 1.000, se eu não me engano, para ele. Não sei quem chegou na mão dele e disse assim: olha, tem uma oferta para você de R$ 1.000. Deus disse assim: pega que não é para ti. Cara, ele estava precisando, cara, daquele milão. Ele estava precisando daquele milão. Ele disse assim: pega, mas não é para ti. Eu estou falando aqui nas minhas palavras, tá, mano? Mas um dia você vai ouvir esse testemunho dele. Ele disse assim: eu vou te mostrar para quem é essa oferta. Ele disse assim: Senhor, por que o senhor não pegou então essa oferta e mandou a pessoa dar para quem o senhor quer abençoar? O senhor vai dar para mim, para eu ficar babando nesse dia que eu estou precisando? Sabe por quê? Deus, ele não quer colocar algo na nossa mão daquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa vai ser só uma semente de muitas coisas que o Senhor vai nos dar. Quem está entendendo, diga amém. E ele indicou a pessoa que o Luciano tinha que dar aquele dinheiro, que tinha que abençoar aquele dinheiro, e aquela pessoa foi abençoada, só que aquela parte ali acabou. E a semente do Luciano era só uma semente de R$ 1.000. Olha quem é o Luciano Subirá hoje. E talvez o que eu estou falando sobre isso é porque, como foi na semana passada, Deus é um Deus de propósito. Deus não quer fazer somente em nós, Ele quer fazer através de nós. Deus, ele tem tanto. Deus, ele não gosta de represar, ele é fonte. E ele não quer que você seja uma represa. Ele disse que rios fluirão do nosso interior. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: se você não é uma represa, você é uma fonte. Porque você é filho da fonte que jorra para a eternidade. Aleluia! Acredite, quando Deus começou a me falar sobre essa mensagem, né? Eu sou meio precipitadão, eu já fiz logo o primeiro ponto e já até comentei com algumas pessoas. Deus vai falar e vai começar por aqui. Tudo tem que começar por aqui.
Nem cheguei lá e nem sei que semana eu vou chegar nesse ponto que eu fiz, que seria o primeiro. E essa semana o Senhor colocou no meu coração que não há nada mais fácil e prático da gente aprender do que aprender com Jesus, não é verdade? Jesus é o centro da nossa vida, é ou não é? Já pensou? Você está numa situação complicada, você está precisando de tantas coisas, você precisa de tantos milagres, que você não sabe nem por onde começar. Aí você diz assim para Jesus: Jesus, como eu posso fazer? Que tipo de oração eu posso fazer para chegar no céu para o Senhor me abençoar? Aí Jesus ensinou o quê? Pai Nosso. Você acredita que na oração do Pai Nosso vai despertar, vai virar uma chave para você ser muito próspero, abençoado em todas as áreas da sua vida? Você crê nisso? Você crê nisso? Abra a palavra de Deus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Então vamos ler um pouquinho. Nós podemos começar a partir do versículo 5 ali, tá? A oração do Pai Nosso é a partir do versículo 9, mas vamos começar a partir do versículo 5 do capítulo 6. Eu não sei na sua Bíblia, eu já li uma coisa, a minha cabeça, ela pensa muito mais rápido que a minha palavra. Eu já ia falar na sua ajuda, eu não sei na sua Bíblia, como é que está escrito ali, como é que, ali no início do capítulo, como é que é aquela frasezinha ali, no início do capítulo que fica, epígrafe, olha, epígrafe. Como é que está a epígrafe do capítulo 6 para vocês ali no início? Como se deve, no capítulo 6, no início, no versículo 1 ali, em cima ali. Aqui está ajuda aos necessitados. Quem está precisando aí de alguma coisa? Quem tem necessidade da ajuda de Deus aí? Eu nem tinha visto isso aqui. O Senhor me falou do Pai Nosso e eu... Tá, né? Enfim, mas nem tinha visto isso aqui. Agora que eu vim ver aqui, ó. Ajuda aos necessitados. Deus é maravilhoso. Deus, se ninguém aqui se considerar necessitado, olha para mim aqui, que eu preciso da tua ajuda. Quem quer estar comigo nessa? Diga assim: eu preciso, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu sou esse necessitado. Meu Deus. Que pena que poucas pessoas falaram isso. Eu vou te dar mais uma vez, mais uma chance para você falar. Diga: me ajuda, Senhor. Eu sou esse necessitado, ao qual o Senhor vai transmitir a tua palavra essa noite. Vamos, a partir do versículo 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Essas pessoas que acham, ou melhor, se acham, né? Essas pessoas que se acham já receberam a sua recompensa. Já receberam a sua recompensa. Até porque eu ouvi alguém falar essa semana: aquele que se acha porque está perdido. Aquele que acha que se acha porque na realidade está perdido, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Isso aqui é só uma dica para quando vocês ouvirem essa mensagem, vocês forem para o quarto de vocês e orarem. Amém? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles,
Porque seu pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu. Repita após mim, diga: Pai nosso que está no céu. Aqui está diferente, né? Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita. Aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Dá-nos quando? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. É isso que nós vamos pregar por umas 2, eu acho, 3 semanas. Isso aí. Eu acho que hoje eu só consigo pregar uns 3 versículos. Amados, deixa eu descontrair um pouquinho, porque eu estou vendo muita gente assim com um semblante meio sisudo. Acho que a professora, para quebrar o gelo, né? Disse assim: de que vocês têm medo? Isso a professora lá na Amazônia, né? De que você tem medo? Aí disse: do boto cor-de-rosa, porque ele sai de lá do rio e vem e vira homem, não sei o quê, e leva e rapita a criança e leva mulheres para o rio e tal, lá. Aí de que você tem medo? Da curupira. E começaram a falar. E veio um menininho lá e disse assim: professor, eu tenho medo do malamém. Disse assim: tem medo do quê? Do malamém. Eu nunca ouvi falar esse folclore aí. Esse eu não sei, mas a minha mãe, toda vez que ela ora por mim de noite, ela diz assim: e livra-nos do mal, amém. Do que você tem medo? Você sabe que nós temos. Se tem uma coisa que paralisa o crente, é o medo. O medo paralisa o crente. E às vezes, cada um de nós tem medo de alguma coisa. Tem gente aqui que tem tanta coisa na sua despensa, no seu armário, no seu, sabe, vai para o mercado, compra tanta coisa porque tem medo de faltar, porque no seu passado teve fome. Tem medo que tem gente que tem a sapateira cheia de tênis, cheia de calçado, porque um dia andou descalço na vida. Não é verdade? Tem gente que tem medo de ficar só. Eu era isso. Eu sempre falava para minha esposa que eu tinha medo de ficar só, a vida toda. Porque eu tive um trauma de solidão na minha juventude. Eu trabalhei por 3 anos, dia e noite, sozinho, num posto fiscal que não tinha energia elétrica, na beira da estrada, dia e noite. E eu tinha que ligar o gerador de 6 horas da tarde, desligar meia-noite. Eu tinha do 18 aos 21 anos, convivendo inclusive com cobra. Mas tinha muita cobra nos vidros, assim, que eu matava, quase todo dia matava uma cobra dentro do posto fiscal. Enfim, mas sabe o que é que liberta do medo? Jesus liberta do medo. Jesus está ensinando uma oração aqui para Ele nos libertar do medo e nos levar a um lugar de dependência dEle, a um lugar de certeza que tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos concederá. Quem crê, diga amém. A palavra de Deus diz assim: olha, não ore como os hipócritas. Eles já acham que tem tudo, eles já acham que sabem tudo, eles são orgulhosos, eles são presunçosos. Entra no teu quarto, fecha a porta.
Isso sugere o quê? Intimidade, né? Entre no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está em secreto. Mas olha assim, Pai nosso que estás no céu. Amados, a palavra de Deus diz que porque dele, por ele, para ele são todas as. Nós precisamos entender que o nosso Pai, ele está no céu. Se ele está no céu, ele está acima de tudo e de. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, reconhecer a soberania do Pai. Diga soberania do Pai. Você precisa reconhecer a soberania do Pai. Você precisa reconhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Você precisa entender que o Senhor é e deve ser o centro de tudo na nossa vida. Se quisermos estar pronto para receber a herança que o Senhor nos prometeu, precisamos cuidar com a inversão de valores. Diga inversão de valores. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas a pergunta é, nós amamos mesmo a Deus sobre todas as coisas? Se por um lado, amados, vocês quem me conhece aqui sabe que eu sempre dou um exemplo de amor, amor puro mesmo, um amor mais próximo do amor de Deus para a nossa vida. Eu sempre exemplifico as mães, as mulheres. Que elas têm um amor assim pelo seu filho que é uma coisa assim impressionante. Mas esse amor que uma mãe tem pelo seu filho também, ela tem o risco de aquela mãe passar a idolatrar aquela criança. Você sabia que tem muitas, mas não são poucas, muitas mães que colocam aquela criança acima de Deus? Sabia disso? Mas não são poucas. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Tudo! Até o teu sonho. Até o teu desejo. Até os teus pedidos. Até as tuas necessidades. Se as tuas necessidades começam a te consumir de tal forma que se você só gira em torno das tuas necessidades e não tem tempo mais para nada, você já tornou uma necessidade no Senhor da tua vida. A necessidade começa a governar a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Pai nosso significa que se Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso criar. Então a criatura jamais deverá ser maior e mais importante do que o Criador. Nós que estamos buscando que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, primeira coisa que você vai ter que entender é que você vai ter que se colocar no seu lugar e Deus no lugar dele. Pai nosso significa que Ele nos criou, Ele nos formou. Então Ele tem que estar acima de nós. Nós temos que reverenciá-lo, exaltá-lo. Nós temos que olhar para Deus como Ele é. Porque tem gente que inverte os valores das coisas. Se tem uma coisa que Satanás ele tem especialidade é a inversão de valores. Olha para a sociedade. Existem casas, lares lá fora, onde a mulher manda no marido, é o cabeça do lar, o marido está abaixo dos filhos, virou uma bagunça tão generalizada que ninguém sabe quem que manda e quem desmanda naquele lugar. Você quer ver uma coisa assim para nós que temos um pouco mais de 30 anos de idade? Quem mandava na sala de aula no nosso tempo? Agora a professora pode falar alto com o aluno?
Meu tempo era tempo de régua e palmatória. Quem é desse tempo? Você é velho, hein? Brincadeira. Quem já viu uma palmatória de madeira dessa grossura, assim, dessa espessura? Quem já viu isso? Era ou não era, Pantócio? Na região amazônica, lá para o norte do país, as coisas demoraram um pouco mais a evoluir, né? Foi isso por mais tempo, se perdurou por mais tempo. Mas tinha respeito na sala de aula. Pai nosso é o nosso Criador, então as coisas vêm de cima para baixo. Tem gente dando ordem, Deus. Se o senhor não fizer dessa forma, eu não aceito. Eu não vou mais para a igreja. É provável que tenha alguém aqui sem ouvir essa palavra antes, ter dito assim: eu vou hoje na igreja pela última vez, porque se não acontecer o que eu quero, eu não vou mais. Nem se pronuncie. Não diga. Diga: Pai nosso que está no céu. Diga assim: que está no céu. Se ele está no céu, ele está acima de tudo e de todos, amados. O mundo não reconhece o valor e a importância que Deus tem para a nossa vida. O mundo não reconhece o valor e a importância que Deus tem para a nossa vida. Agora, o mundo não reconhecer isso é uma coisa. Agora, o cristão ignorar o valor e a importância que Deus tem, aí é difícil, amados. Aí como é que a gente quer que as promessas se cumpram na nossa vida? É muito simples você saber o valor e a importância que você dá para Deus. Você sabia que é muito simples você entender, você calcular essa importância que você dá para Deus, o valor que você dá para Deus? Como que eu posso fazer isso, pastor? É só você calcular quanto do teu tempo você disponibiliza para Ele durante o dia. Se ele tem valor ou se ele é troco para você. Você quer reivindicar, você quer pedir, você quer acessar suas promessas para aquele a quem você dá valor ou para aquele a quem que você demonstra que ele é o resto para você? Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Dedique mais do seu tempo para agradar aquele que te prometeu. Quando todo mundo estava querendo apedrejar Moisés e Arão, valorizando mais o Egito do que a terra prometida, Josué e Caleb falaram assim, ó: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Quem crê, diga amém. Agora, como agradar o Senhor, pastor? Como a gente faz isso? Como a gente faz? Que tipo de atitude a gente tem para agradar o Senhor? Simples. Se apaixonando por Ele. É, mano. Bem aquilo que a gente comentou hoje à tarde, né? Eu falei para minha amada, falei, uma vez, quando eu estava no meu tempo de luto, de choro, eu ouvi alguém falando, não lembro se foi numa rede social, não lembro. Mas alguém disse assim, você quer ter um bom relacionamento? Case com uma pessoa que é apaixonada por você. É verdade. Você quer ter um bom relacionamento com Deus? Seja apaixonado por Ele. Tua paixão por Ele vai ativar uma coisa que Ele já é, que é recíproco. Ele nos ama. Ele é apaixonado por nós. Tudo que Deus quer é ficar junto conosco.
Ele anseia isso, sabe? 24 horas por dia no nosso tempo, que para ele não tem esse tempo cronológico, né? Não tem o Cronos, tem o Kairos, né? Se apaixona por ele, te agrada dele, tenha prazer de estar na presença dele, como diz a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te dele, te apaixona por ele, tenha prazer de estar na presença dele e ele satisfará o desejo do teu coração. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no meu coração, Pai nosso, que é a minha vida é tua, tu és tudo para mim, eu sou apaixonado por ti. Amados, alguém aqui que tem dificuldade de falar aquilo que está dentro do teu coração? Eu não tenho. Eu não tenho dificuldade de dizer que eu amo as pessoas. Eu não tenho dificuldade de externar aquilo que eu sinto. Você tem dificuldade de fazer declarações de amor para o Espírito Santo? Desenvolva isso e você vai ver a tua vida mudar. Desenvolva, sabe? Mostrar que você quer muito estar com Ele. Eu tenho aqui no meu celular minha listazinha de oração ali, né? As coisas que eu falo para Deus. E eu separei aqui o meu início de oração para você ver como é que eu oro, né? Início aqui, eu digo assim: Senhor, eu te amo acima de tudo e de todos. O Senhor é meu tudo. Eu quero me apaixonar cada vez mais por você. Eu quero me aproximar cada vez mais de ti. Eu quero te buscar, eu quero buscar te conhecer cada vez mais. Eu quero te sentir por perto, eu quero sentir teu cheiro, eu quero ter intimidade e liberdade contigo. Quero andar e falar contigo a todo instante. Eu quero ter discernimento para ouvir a tua voz. Fala comigo, Pai, porque eu preciso desesperadamente te ouvir. Eu estou em oração com Deus. Mas eu oro baixinho. Eu não preciso falar, só estou falando aqui. Mas eu tenho prática de orar baixinho. Na maioria das vezes. E eu sou intenso no que eu faço, né? Mas na minha oração com Deus, mas parece alguém que está gemendo de dor. Amados, mostre com atitude que o Senhor é tudo para você. E você agradará o coração do Pai nosso que está no céu. E Ele realizará os desejos do teu coração. Santificado seja o teu nome. Amados, a santidade é a separação e a renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção, consagração total a Deus. Eu não quero nem me ater muito nesse versículo. Mas deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te reforçar algo. Deus é santo, amém? Quem está precisando da ajuda de Deus, diga amém. De onde vai vir a ajuda que Deus vai trazer para a tua vida? Diga assim, lá do santo dos santos. Deus vai pegar algo que é santo e colocar no profano? Às vezes a gente não está recebendo a nossa bênção porque a gente precisa se limpar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tu és santo, tu és poderoso, magnífico. Dá uma bênção aí e coloca na vida desse pecador que vai matar no peito aqui, dá um 3 dedos. É ruim de acontecer, irmão. Deus tirar algo do santo dos santos e trazer para o profano, para o impuro.
Amém ou não amém? Eu acho que eu nem preciso me ater nesse versículo aqui, né? Amém. Enfim, ainda está no primeiro versículo, né? Mas venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Quero que você atente para esse versículo. Porque você vai precisar lembrar dele. Para que Deus estabeleça tua recompensa. O que significa venha o teu reino? Quando a gente fala assim, Senhor, venha o teu reino. Quando você fala venha o teu reino, você está pedindo para que o governo de Deus, diga governo de Deus, se estabeleça na nossa vida. Venha o teu reino, venha o teu governo. Se estabeleça o teu governo na minha vida. Quantos querem que o governo de Deus se estabeleça na tua vida? O reino de Deus se estabeleça na tua vida. Sabe o que significa o reino de Deus, o governo de Deus? Que é Ele que vai governar a minha e a tua vida. Eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Mas quem manda aqui sou eu. É do meu jeito. É como eu quero. É quando eu determino. Eu que faço, eu que aconteço. Lembra a palavra de Deus? Aí mesmo. Só mude o versículo ali para... você acha que deixou a palavra de Deus aberta, né? Só pule ali para o versículo 25. Quando você pede para o governo de Deus se estabelecer na tua vida, você vai dizer assim, Senhor, eu já tentei de tudo, mas agora é o Senhor quem vai governar a minha vida. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai me dirigir. Espírito Santo de Deus, dirige a minha vida. Olha aqui. Mateus do 25 ao 34. Mais especificamente eu quero falar sobre o versículo 33, mas eu quero ler a partir do 25, que tem tudo a ver com as nossas necessidades. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem quanto à própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não encolhem, nem armazenam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Vou voltar no 33,
que é o versículo base para o que eu quero falar aqui, tá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Repita após mim. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E quando Jesus ensina a oração, um pouquinho antes, ele diz assim: venha o teu reino. E aqui ele diz assim: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero resumir esses versículos da seguinte forma. O Senhor sabe que nós temos as nossas necessidades. Aqui mesmo, ele. O Senhor sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Então o Senhor fala que nos encoraja para nós tirarmos os olhos das nossas necessidades e olhar para Ele. Ou seja, não olhe para aquilo que você precisa, olhe para aquele que pode te dar todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Quando você vai buscar o reino de Deus, você precisa olhar para o rei desse reino. E não para as coisas que te atribulam. Segundo lugar, nesse texto aqui, o Senhor diz que os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Nós sempre temos ensinado aqui que pessoas valem mais que coisas. Pessoas valem mais que coisas. Deus diz assim: olha, não corre. O pagão é que corre atrás de coisas. Eu abençoo pessoas. Quem são os pagãos, segundo a Bíblia? São as pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. São as pessoas que servem a outros deuses. São pessoas que idolatram coisas, idolatram até pessoas, idolatram qualquer coisa, colocam tudo e todos acima de Deus. E tudo que nós colocamos acima de Deus é idolatria. Deus diz para a gente não olhar para essas coisas, para a gente se aproximar dele. Deuteronômio 28:2 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porém, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está dizendo para nós priorizarmos Deus. Repita após mim, diga assim: devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma vez eu preguei sobre reino de Deus. Eu acho que não vai dar tempo de falar sobre isso. Eu falei aqui que o reino de Deus é tudo aquilo que envolve o governo de Deus sobre a vida do seu povo, sobre a sua vida. Uma vez eu preguei sobre o reino de Deus. Para explicar sobre isso, eu precisei pregar sobre 7 domingos. Em primeiro lugar, para você saber sobre o que é reino de Deus, você tem que entender o que não é reino de Deus. A gente quer, amados, que Deus cumpra suas promessas na nossa vida, mas a gente não se alinha com a vontade dEle, com o desejo dEle, com o reino dEle, com a forma dEle governar.
A forma de Deus governar é muito diferente de nós governarmos a nossa vida. Muita gente vai chamar para nós, vai dizer que nós somos antiquados, quando nós nos enquadrarmos, alinharmos com a palavra de Deus, com a forma de Deus governar. Muita gente vai dizer, essa pessoa é antiquada. Eu não sou antiquado, eu sou santificado, é diferente. Santificado seja o teu nome. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. E Satanás vive mentindo para a gente, que a gente não é santo. E a gente diz, não, eu não quero ser santo. Olha, eu não quero ser santo. Você quer ser o quê? Um capeta? A palavra de Deus diz que a gente tem que ser santo, que a gente tem que se santificar. Se você olhar a Bíblia, o apóstolo Paulo chama os crentes daquela época de santo, aos santos de Roma, aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos da Galáxias. O reino de Deus é tudo aquilo que envolve o governo de Deus na nossa vida. Se você deixar Deus governar a sua vida, você experimentará dos benefícios mais sobrenaturais que Ele tem sobre a nossa vida. Agora, só existe duas maneiras de Deus governar a nossa vida. Diga, duas maneiras de Deus governar sobre a nossa vida. A primeira forma de governo é ouvindo e obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus. Você só vai ser governado por Deus se você, como diz a palavra aqui em Deuteronômio, atentamente ouvir e obedecer. É muito claro o versículo. Se nós atentamente ouvirmos e obedecermos. Por isso que eu oro todos os dias, digo, Senhor, me dá discernimento para ouvir a tua voz. Me dá audição espiritual. Assim como existe a visão espiritual, existe a audição espiritual. E para a gente aprender a ouvir a voz de Deus, para a gente ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, só existe uma forma: tempo de qualidade com Ele. Intimidade, relacionamento profundo com o Espírito Santo. Não existe outra forma de você desenvolver audição espiritual, se não for por intermédio do relacionamento profundo. Mas a segunda forma de governo de Deus para a nossa vida, a segunda forma de Deus governar a nossa vida, é meditar e praticar a palavra de Deus. Se nós meditarmos e praticarmos a palavra de Deus, o Senhor vai governar a nossa vida. Não precisa abrir, mas aí em Mateus mesmo, no capítulo 7, no capítulo seguinte aqui, a partir do versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Quem ouve e pratica as minhas palavras é como um homem prudente. Quem ouve e pratica as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ou seja, vieram os problemas,
vieram as dificuldades, vieram as lutas, mas essa pessoa estava edificada na rocha. É a minha palavra. Ela tem. O reino de Deus e a sua justiça. Pedi para você ficar de pé, só para você pensar que estava acabando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É justiça, pastor. Justiça de Deus é o cumprimento de sua lei na vida do seu povo. É o cumprimento da sua palavra. Busque o governo e o cumprimento da palavra. Ou seja, como assim cumprimento da palavra? Cumprimento das promessas? Não, cumprimento da palavra. A obediência à palavra de Deus. A você viver a palavra de Deus. A você meditar e obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma prática diária na tua vida. A palavra de Deus se tornar um estilo de vida para você. Diga, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Semana que vem a gente vai falar sobre a vontade. Assim na terra como no céu. Quantos querem que o Senhor cumpra a sua promessa na sua vida? Porém, diga assim, eu quero que o Senhor cumpra a sua promessa na minha vida, na minha casa, na minha família. Porém, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Deus falou contigo, vem aqui na frente que eu quero falar, eu quero orar com você.